Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Então, vamos agora à nossa última unidade, que é a unidade 4, que tem por temática didática e interdisciplinaridade. Antes de tudo, um salve para os alunos de São Luís, São João dos Patos, Codó, Colinas e Dom Pedro. Lembrando que qualquer coisa, eu estou por aqui, nosso ambiente virtual, nos nossos canais de comunicação institucional e outros também, caso vocês queiram buscar, tá bom? Vamos lá. Bem, vamos ver quais são as relações entre didática e interdisciplinaridade. Por que a importância de discutir essas duas categorias? Vocês vão perceber, pessoal, que quase todos os textos dessa unidade, dessa disciplina, eles são frutos de estudos de caso, pesquisa de campo, que vão realizar seus resultados de discussões a partir da observação, né? Mediado, obviamente, por uma metodologia específica, né? E guiado aí pela pesquisa acadêmica. E aí, a partir disso, nós selecionamos esses textos, uma vez que, nos resultados de discussões, nós estamos travando as nossas interpretações a partir das teorias científicas e dos resultados que nós buscamos a partir de nossas observações e dependendo, obviamente, da metodologia utilizada, né? Então, essa disciplina, esse texto, ele foi um texto oriundo de uma interpretação, da interpretação de uma pesquisa. E aí eu aproveitei para falar que tanto o objetivo da unidade quanto o objetivo do texto acabou coincidindo, tá bom? O objetivo deste estudo é procurar ressaltar a existência de ligações inevitáveis entre a didática e a interdisciplinaridade, segundo seu sentido e sua existência, pois elas estabelecem a ligação obrigatória, só que distintas, né, de disciplinas escolares. Tanto que vai ter um momento agora que vocês vão perceber que o autor do texto ele vai dividir, ele vai diferenciar disciplinas escolares de disciplinas científicas para poder justificar o que é interdisciplinaridade. E aí a gente vai avançando aqui, mostrando que a interdisciplinaridade não é que ela seja contrário à perspectiva disciplinar. Ela não é contrária, inclusive ela se apropria de muita coisa. É como ela se comporta com relação ao fenômeno. Tanto que quando você vai, no caso dos institutos federais, quando a gente vai propor um projeto integrador, a gente tem que deixar isso claro, porque o projeto integrador, ele é o carro-chefe dos institutos federais. Os institutos federais têm um ensino médio integrado, o próprio nome integrado é para que o aluno compreenda que ele, embora esteja no instituto, esteja no ambiente escolar, cursando tanto ensino médio regular quanto ensino profissionalizante, embora agora com a Base Nacional Curricular Comum isso vai mudar um pouco, vai sofrer um pouco, mas ainda falando da essência da criação dos institutos federais, é para que o aluno perceba como esses conhecimentos eles se articulam. Por isso que a formação ela também é humana e profissional. Então, não é que... E aí a interdisciplina ela entra aí. Ela aparece aí, ela tem uma contribuição fundamental. Então, não é que ela não seja disciplinar, não é contrária. Não. Tanto que quando vocês vão se propor a fazer um projeto interdisciplinar, integrador, e vocês vão ter essa oportunidade que vocês vão fazer uma espécie de um projeto, não é nem um projeto, uma observação que vai exigir de vocês essa compreensão, tá? Vocês vão perceber que, dependendo do comportamento do professor e até do plano dele de ensino, ele vai precisar disso, né? Então, a perspectiva interdisciplinar, ela não é contrária à perspectiva disciplinar. Ao contrário, ela não pode existir sem ela, até porque a gente está falando das outras disciplinas. Agora, como a interdisciplina se comporta, esse é que é o grande lance. É isso que vocês têm que ter discernimento na hora de informar ou propor, né, uma aula, um projeto ou um evento que venha fazer referência à interdisciplinaridade. Né? Então, as disciplinas escolares e disciplinas científicas, como eu falei para vocês no início da minha fala, né, nesse texto, o autor ele faz uma diferença entre essas duas, mas é uma diferença meramente didática, viu, gente? E aí, por que eu estou dizendo que é uma diferença meramente didática? Porque eu acho que, de alguma forma,
Em sala de aula, nós estamos fazendo a produção do conhecimento científico, mas como a gente está aqui explicando o que é interdisciplinaridade, é necessário que vocês entendam que, por disciplina científica, aqui, nesse texto, o autor ele vai compreender que é o caráter teórico, erudito mesmo, do que vocês têm com relação à área de conhecimento de vocês. Então, uma teoria A, uma teoria B sobre química, né? O conceito sobre um conteúdo X, um conceito, né? Isso exige, né? Um caráter acadêmico pelo qual vocês estão passando agora, né? Estão vivenciando agora. E quando vocês estão na escola, né? Quando vocês estão no ambiente escolar, na verdade, essa transformação da linguagem acadêmica para aquela linguagem que o aluno tenha conhecimento vai exigir aí o traquejo do que se tem a partir do caráter de interdisciplina. Porém, ela não é uma transposição de saberes eruditos, não é isso. Na verdade, pode ser, é um processo, né, para que o aluno reconheça e reconheça, né, que existe, sim, abstração em alguns conteúdos em química, por exemplo, mas existe também a parte prática que vai facilitar muito a compreensão dele com relação ao conteúdo. Então, vai ter fenômenos relacionados à química que você vai vai ter a oportunidade de aproximar um pouco mais sobre a realidade concreta dos alunos, mas tem outros que não vão ser possível. Isso, indiscutivelmente, é pertinente. Nem se sintam assim. Já vi muito professor, aluno dizer, professor, eu não consigo fazer essa aproximação. Nem pode, gente. Tem coisa que realmente a complexidade ela é muito profunda. É mera abstração mesmo. Mas alguns outros conteúdos nós podemos sim fazer essa transposição de saberes, né? E facilitando a assimilação e a aprendizagem do aluno. E aí ainda sobre didática e interdisciplinaridade, nós temos sobre essa dupla visão da finalidade da interdisciplinaridade, né? Ela tem, de um lado, né, nós temos uma primeira perspectiva que tem um propósito, a edificação de uma síntese conceitual acadêmica, né, que é um jogo social e epistemológico. Quando a gente fala de jogo social e epistemológico, é o que envolve a epistemologia, que quer dizer sobre teoria do conhecimento, né? É quais são os aspectos da teoria do conhecimento que envolve ali a transposição, a informação do conteúdo, né? E aí nós temos aqui também a segunda perspectiva instrumental, é que traduz bem uma característica da nossa época, que é a integração social do conhecimento. A interdisciplinaridade ela permite isso, que é um elemento constitutivo do poder, fundamental, importantíssimo. E aqui nós temos o exemplo, nós temos aqui sistematizado os campos de operacionalização da interdisciplinaridade, né? Como ela aparece, como é que você pode instrumentalizar a partir de uma proposta. Pode até parecer um pouco complexo o que eu estou explicando aqui para vocês, mas vocês vão entender melhor quando vocês estiverem aplicando. Isso aqui é a parte boa, portanto, não se angustie, é natural, mas na hora da aplicabilidade é que vocês vão perceber que fica muito mais próximo do que a gente está explicando. Então, quais são esses 4 campos de operacionalização? Então, nós temos a interdisciplinaridade científica, nós temos a interdisciplinaridade escolar, né? Nós temos a interdisciplinaridade profissional e a interdisciplinaridade prática. Todas elas podem ser utilizadas, elas podem ser operacionalizadas num projeto. Isso perfeitamente pode ser possível. No texto, vocês vão perceber, como a gente tem um pouco menos de tempo aqui, mas vocês vão perceber que o autor ele vai definir cada um desses campos de operacionalização a partir dessas 3 abordagens aqui, que é a abordagem relacional, a abordagem ampliativa e a abordagem radical. Vocês vão perceber isso, né? Até porque vocês têm que ter contato com o texto na íntegra, tá bom? Aí aqui, gente, nós vamos aqui já caminhando para a conclusão. A didática ela é intrinsecamente interdisciplinar, uma vez que ela dialoga, ela necessaria. Agora a gente está falando de um campo um pouco mais acadêmico, embora seja também prático.
Né? Então, para a gente que é de formação na educação, nas licenciaturas de uma maneira geral, a gente percebe indiscutivelmente que a didática ela tem por essência a interdisciplinaridade, porque a gente vai dialogar com todas as outras áreas de conhecimento. Tanto que o nome da disciplina é seminário integrador, né? Para vocês, curiosamente, é isso. Então, a didática é, sem dúvida, ao menos os didáticos trabalham nesse sentido, uma disciplina em construção, e plenamente em construção. Até porque ela não é estática, ela é dinâmica, né? Trata-se aqui de retornar às concepções epistemológicas da função da interdisciplinaridade, já vai ter um quadro lá que vai mostrar para vocês, do desenvolvimento de um trabalho que caracteriza a emergência de uma nova disciplina, né? Então, a didática também ela deve ser extrinsecamente, interdisciplinar, né? Porque existe uma outra interdisciplinaridade extrínseca que caracteriza a didática como que ela entra em ação, né? Ela está ligada às finalidades que possui a didática quando não é aprendida como uma construção meramente acadêmica, mas como uma teoria intencional engajada, né? E aí, no texto, a conclusão que a gente vai chegar, a conclusão que, na verdade, os autores vão chegar, é que existe, sim, uma complementariedade necessária entre a didática e a perspectiva interdisciplinar. E isso vai se consolidar exatamente no fazer pedagógico, né? Vai se consolidar exatamente na atuação que vocês vão exercer em sala de aula, seja em forma de projeto, seja na forma de elaboração de uma aula, seja na forma de elaboração de um plano de ensino, do plano de curso, até inclusive nos próprios. Por isso é que vocês têm que ter sempre contato, aquela leitura no projeto pedagógico do curso de vocês, para que vocês compreendam por que o curso de vocês está organizado dessa forma e não de outra. Isso é fundamental. No mais, eu deixo aqui meus agradecimentos, tá, a todos vocês. Muito obrigada e obrigada também pela oportunidade que vocês acabaram de me dar. Um forte abraço.